Captando. Boa tarde a todos. Feliz sábado. Estou vendo a maioria aqui pela primeira vez hoje, né? Agora, na parte da tarde. Esse é o momento que a gente vai iniciar nosso estudo. Está aí na tela, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempo ou tempos de angústia. Mas não é para ninguém ficar com medo, preocupado. A gente vai entender o que é que vai acontecer no mundo, mas estando em Cristo Jesus nós seremos protegidos, cuidados, tá? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar nosso estudo? Ficar de pé. Arthur, você ora conosco? Senhor Deus e Pai, santificado seja teu santo nome, Senhor. Amém. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, Senhor, para estudar a tua palavra. Amém. Que o teu Santo Espírito nos conceda sabedoria e utilize o irmão Alisson, Senhor, para explicar temas fundamentais, principalmente os tempos de hoje, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir a Bíblia, Daniel 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. Daniel capítulo 12, verso 1. Queria que um voluntário pudesse ler esse texto para nós. Estou com o microfone aqui, quem gostaria de participar? Ari? Não pode? O tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Obrigado, Ari. Vejam bem, Daniel capítulo 11 é um capítulo bem extenso da história, né, do cristianismo, das perseguições, dessa guerra entre o rei do norte e o rei do sul, no nosso tema de hoje. Mas ele finaliza o capítulo 11 mostrando um cenário anterior à volta de Jesus. Daniel capítulo 11, a partir do verso 40, se refere a um tempo que ainda não começou, tá? Então, a irmã White, quando se refere a esse momento aqui, Daniel 11, ela diz assim, lá no primeiro capítulo, Eventos Finais, ela diz que ainda Daniel 11 não se cumpriu completamente. E ela diz para a gente olhar para o capítulo 12 com muita atenção. E aí, esse primeiro verso do capítulo 12, ele, na verdade, é a continuação daquilo que está no capítulo 11. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita por capítulos e versículos. Então, o autor escrevia direto, né? E aí, quando diz assim, olha, naquele tempo, que tempo? O tempo que o capítulo 11 estava se referindo, o finalzinho dele. Naquele tempo se levantará Miguel. O verso 45 do capítulo 11 diz assim, olha, armará as tendas do seu palácio. Aí está falando do rei do norte, que aí a gente entende como sendo o papado, tá? Armaria as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Alguns entendem esse verso como literal, o papado realmente colocando ali nessa região aí que está apresentado nesse texto aí, entre o mar grande, que é o mar vermelho, é o mar Mediterrâneo, e o monte santo e glorioso, ali na região de Israel. Alguns entendem como se fosse literal. Em algum momento da história, o poder papal, aquele lugar que existe tanta briga entre judeus, muçulmanos e até cristãos, né? E aí, em algum momento, ele poderia colocar ali sua tenda, literalmente. Outros entendem que essa é uma linguagem figurativa. O tempo vai nos dizer. O fato é que, quando chegar esse momento da história, que aqui a gente está culminando com tudo aquilo que a gente já estudou aqui no livro de Daniel, aí diz, nesse tempo se levantará Miguel. Por quê? Porque esse é o momento da história que vai acontecer essa crise final. Só que hoje a gente vai fazer uma diferença, hoje a gente vai falando sobre tempo de angústia, mas a gente vai dividir em dois períodos. O pequeno tempo de angústia e o grande tempo de angústia. A gente vai entender o que é um e o que é outro. E os dois precisam ser entendidos separadamente, porque às vezes pode levar a alguma confusão com relação a esses tempos de angústia, tá? Então vamos lá. Nesse gráfico aqui do tempo, ó,
Então a gente já estudou aqui sobre leis dominicais, tá? Eu já falei aqui mais de uma vez que a lei dominical, as leis dominicais, elas darão início ao que a gente chama de eventos finais. Tudo aquilo que a gente já estudou aqui, sacudidura, né? Tudo aquilo que a gente já viu aqui, selamento, vai ser a partir do decreto dominical. Trazendo aqui para o contexto do tempo de angústia, logo depois da lei dominical, qual é o tempo que aparece aqui, ó? O pequeno tempo de angústia. Esse acontece antes do fechamento da porta da graça, ok? Então, esse pequeno tempo aqui, quem é que vai passar por ele? Povo de Deus. Povo de Deus, ok? O mundo vai estar acontecendo algumas coisas, mas vai estar, entre aspas, normal. Para quem está no mundo, que não conhece as profecias, vão estar vivendo como se nada tivesse acontecendo. O mundo não vai encarar as leis dominicais como algo muito diferente daquilo que eles já tiveram durante toda a vida. Para o povo de Deus, depois da lei dominical, aí sim, esse tempo de angústia vai ser para ele, para nós. Por quê? Porque algumas coisas vão acontecer com o povo de Deus aqui, ok? A gente vai ver daqui a pouquinho. Depois desse momento aqui a gente não está trazendo todos os eventos, a gente só está focando no tempo de angústia, tá? Vai haver o fim do tempo da graça. Depois do período do fim da graça vem um grande tempo de angústia. E a gente já até falou aqui em algum momento que esse tempo ele é dividido para dois grupos. Para aqueles que receberam o selo de Deus e para aqueles que receberam a marca da besta. A gente vai tratar isso aqui também, tá? A gente vai entender o que é que vai acontecer com o povo de Deus nesse tempo de angústia aqui e o que é que vai acontecer com o mundo. Diferente desse, que é só o povo de Deus que sofre, aqui vai ser separado. Aqui vai ter o povo de Deus sofrendo um tipo de angústia e o mundo sofrendo outro tipo de angústia. E logo depois vem a volta de Jesus, ok? Então, a gente vai ver sobre esses dois tempos aqui. O que é que diferencia os dois? Fechamento da porta da graça. E eu queria que vocês me dissessem, por que o fechamento da porta da graça? Qual a importância do fechamento da porta da graça? A gente já falou aqui no estudo passado, né? Para diferenciar esse tempo de angústia um do outro. O microfone está aqui, ó. Quem quiser participar, levanta a mão. Por que não poderia ser um tempo de angústia só aqui? O que é que diferencia? Esse meio aqui, ó. Então, Jaqueline falou ali que aqui finaliza a intercessão de Cristo no santuário celestial. E para nós aqui na Terra, o que é que diferencia? Se aqui é angústia e aqui é angústia, por que separar esses dois períodos? Pelo que eu entendo, a primeira pequena angústia seria porque, como você falou, para o mundo, o decreto dominical vai estar no meio, mas para nós vai ser angústia. Porque aí, aquela questão de você poder comprar e tudo, pô. Ok. E aí você simplifica. Essa é a angústia. Exatamente. Então, hoje o tempo está achando que está apertado, vai tudo apertado. ali, passa o microfone aí, por favor. Pode falar, irmão. E no caso... Não, pode falar. Não, e no caso da segunda angústia, já, quer dizer, acho que não seria nem angústia. Quem vai sofrer angústia mesmo vai ser o pessoal do A mundo. gente vai ver aqui já já. Ah, não quer que eu, quer que eu dê uma explain? Só queria que você diferenciasse por que existe essa interseção, ela separa esses dois períodos, tá? Eu acho que é porque quando a porta da graça fechar, nós ainda estaremos passando aí nesse grande tempo de angústia, mas a gente não vai saber se agora. A gente vai ficar aí agora, eu fiz tudo, será que agora eu estou salvo? E essa angústia vai ser devastadora, porque acabou. É um pouco diferente, a gente vai entender aqui, tá? Vamos lá, vamos por partes. Só queria que vocês entendessem que existe uma distinção entre esses dois períodos, tá? Mas daqui a pouco a gente vai explicar qual é a diferença exata entre os dois, tá? Então vamos para a primeira parte, né? A primeira parte, o pequeno tempo de angústia. E aqui, ó, nessa frase diz assim, o teste de lealdade enquanto a graça ainda intercede. Então, Jesus Cristo está no santuário celestial. Existe salvação ainda quando o decreto dominical sair, ok? Só que aqui fala assim, olha, o teste da lealdade. Por quê? Lembra quando a gente falou da sacudidura aqui? A gente falou alguns eventos que vão ocasionar a sacudidura, mas que o evento mais forte, que vai ocasionar a sacudidura mais forte, será exatamente o decreto dominical. Então, quando sair o decreto, o povo de Deus vai ser sacudido fortemente e vai ver quem de fato é leal ao Senhor Deus. Por quê? Porque essa prova aí
é que vai fazer até a separação do trigo e do joio, o genuíno e o não genuíno, as virgens prudentes e as virgens loucas ou insensatas. Então vejam, a gente vai ver aqui que Deus, ele tem propósitos. Porque assim, quando a gente pensa assim, angústia é uma coisa boa. Não, Deus não se agrada da angústia. Mas nós estamos em um mundo de pecado. E nesse mundo de pecado, nós estamos passando por processos. E eu diria para vocês que esse pequeno tempo de angústia aqui, ele faz parte de um processo de purificação do povo de Deus. Deus vai fazer uma separação em quem é genuíno e quem não é genuíno. Quem não for já vai sair da peneira. E quem fica na peneira vai ser chacoalhado e vai ser purificado. Todos nós, como povo de Deus, ainda temos coisas na nossa vida que a gente nem sabe, está lá no fundozinho do nosso coração, que precisam ser retirados. Talvez você não saiba nem que você é vaidoso, mas quando for tiradas as nossas liberdades, quando for tirados os nossos confortos, você talvez perceba que você era um pouco vaidoso, que você era um pouco orgulhoso, que aquilo que você tinha na mão, apesar de você ser leal ao Senhor, fiel, você vai perceber que você tinha muita dependência de algumas coisas. E esse tempo aqui é para nos purificar, para nossa confiança estar inteiramente em Deus. Então, O povo de Deus, não é rótulo de igreja. Tem muitos que estão lá fora e vão segregar o povo de Deus. isso vai acontecer também. Mas dentro do povo de Deus, vai haver esse tempo. Deus vai permitir que esse tempo aconteça também para a nossa purificação. Então, é necessário. A Bíblia usa uma linguagem de purificação, até teve uma lição um tempo atrás do crisol. Não sei se vocês lembram que falou do crisol, das angústias, das dificuldades que o povo de Deus passa, servem para quê? Para purificar o povo de Deus. Então, nós estamos em um processo de santificação que ele vai ser muito aperfeiçoado nesse tempozinho final aqui, ó. Por quê? Porque quando fechar a porta da graça, não vai haver mais nenhum tipo de processo do ponto de vista da santificação. Fechou, está feito. Então, o próximo processo já vai ser a glorificação. E nós vamos para o céu. Então, nosso caráter vai ter que receber o refinamento final nesse pequeno tempo de angústia, ok? Então, quando a gente for passar por esse período, então lembrem o seguinte, Deus está permitindo que nós passemos por esse período, porque é necessário que nós possamos passar por ele. Deus, ele não é um Deus sádico, ele não é um Deus que quer ver os seus filhos sofrendo, mas ele sabe que algumas vezes a gente precisa passar por algumas provas para purificar o nosso caráter. E esse tempo de angústia vai servir para isso. Prova de lealdade do povo de Deus, logo no início, e purificação desse povo que ainda precisa passar por um refinamento final, ok? Bom, o que é que vai acontecer no mundo, né? O mundo vamos ter fim da liberdade religiosa. Hoje nós estamos em um país aqui que nós temos total liberdade religiosa. Igrejas abertas, liberdade de andar com a Bíblia, de pregar o Evangelho na maioria dos lugares, não é? Então nós temos total liberdade religiosa. A gente já viu aqui que nesse tempo, quando saírem as leis dominicais, essas liberdades vão ser agora tiradas de nós, tá? O que é que vai acontecer? Qual a aliança que vai acontecer? Quem poderia ler isso aqui, por favor? Passa aqui, Frei. Protestantismo apóstata, catolicismo e o poder civil unem forças. O alvo final, impor o falso sábado, domingo e repudiar a Constituição. Vamos lá, quero ver se vocês estão lembrados das aulas anteriores. Essa já tem um tempinho, tá? Protestantismo apostatado, ele é representado pelo que no Apocalipse? Falso profeta. A gente viu aqui. O catolicismo. Qual besta? Do mar. E o poder civil? A besta que emerge da terra. Esses dois aqui, eles se confundem um pouco, mas aqui está bem claro, né? A besta que sobe da terra é um poder civil, né? É a parte legal, a parte governamental. Já as igrejas são aquelas que se apostataram da fé, da doutrina verdadeira. E esse grupo aqui vai se unir, e a gente já viu aqui que, na verdade, essa união ela já está
em pleno funcionamento, né? Obviamente, nesse período final vai ser ainda maior, vai agir ainda com mais intensidade. Mas qual é o alvo desse ajuntamento de forças aqui? Impor o falso sábado e fazer o quê? Perseguir o povo de Deus. Aqueles que não aderirem a essa lei, aqueles que não aceitarem essa imposição civil junto com o religioso, vão ser agora perseguidos. E é isso, essa aliança e essa imposição que vai causar esse primeiro tempo de angústia. Esse primeiro tempo de angústia, que é o pequeno tempo, e Deus ele foi muito sábio quando ele colocou o pequeno, para a gente entender que não vai ser um período nem tão grande, boa tarde, e também não vai ser o maior sofrimento, ok? Esse pequeno tem essas duas conotações aí. Mas o povo de Deus vai perder essas liberdades. Então o que é que vai acontecer aqui com os fiéis? Quem pode ler? Você lê, Ari, por favor. O impacto nos fiéis. Tratados com desprezo e acusados de anarquia e corrupção, levados perante tribunais injustos, privados de apoio financeiro e bens terrenos. Agora vamos pensar aqui na nossa vida, tá? Cada um de vocês aí pensando na sua vida. Hoje você está preparado para ser tratado com desprezo e ser acusado de anarquia e corrupção? Imagina, olha, você é uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, busca ser honesto, busca ser um bom cidadão, fazer tudo certinho, em algum momento ser acusado de anarquia. O que é anarquia? Rebelião. Anarquia é aquele que não quer saber de seguir leis, não quer fazer nada. E o povo de Deus, que sempre foi ordeiro, sempre foi um povo tranquilo, vai ser acusado de anarquia. Vai dizer que a gente cometeu corrupção. O mundo é cheio de corrupção. Mas o povo de Deus vai receber esse título de forma injusta. Então, o povo de Deus vai ser acusado injustamente dessas coisas. E nós temos que ter essa consciência que isso vai acontecer. Eu vejo hoje assim, muitas pessoas se vitimizando ou ficando chateado por pouca coisa. A gente vive um tempo tão tranquilo, então por pouca coisa a gente se chateia e fica achando que está injustiçado e fica revoltado. A gente não está... Estamos longe do que vai acontecer no futuro. Então a gente tem que aprender com o nosso dia a dia hoje já não ficar dessa forma. Como diz Alisson, quando a gente vê nos comentários no YouTube, né, a gente vê um acusando acusações, xingando o outro. Aí eu pensei, e se for um lugar desse por adventistas? Aí eu penso que é tipo meio que fosse um treinamento de Satanás para justamente, essa seita ali. Isso aconteceu, o mundo está acostumado, né, Arthur, fazer esse tipo de coisa, né? Na rede social todo mundo se acha livre, né? Para fazer lá seus comentários e utilizar dessa ferramenta dessa forma. Mas o povo de Deus vai passar por isso. Mesmo sem merecer, mas vai passar por isso. Então por isso que a gente tem que aprender. Quando Cristo fala algumas coisas no Evangelho, às vezes a gente não dá muita atenção, mas Jesus falou lá, nas bem-aventuranças, ele assim, olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Lembra dessa bem-aventurança? A última. Jesus disse assim, olha, vocês vão ser felizes quando isso acontecer. Parece muito controverso isso, sim ou não? Enquanto está vendo ali uma... Boa tarde, sejam bem-vindas. Quando a gente está sendo injustamente acusado de algumas coisas, está feliz. Mas Jesus sabia que seu povo passaria por isso. Isso já aconteceu no passado. Os apóstolos passaram por isso, sim ou não? Sim. Os apóstolos foram mortos injustamente, somente por pregarem o evangelho. Fizeram mal a algum cidadão? Não. Falaram alguma coisa contra o governo de Roma? Ainda assim, foram acusados, foram presos, torturados e mortos. Isso aconteceu na Idade Média. Graças a Deus estamos vivendo em um período hoje que nós não temos isso. Nós temos uma liberdade que permite a gente viver o cristianismo de uma forma bem tranquila. Só que nesse período da história aqui, vai se reverter contra nós. Por isso que Cristo, lá nas bem-aventuranças assim, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai. Parece controverso, mas é o que a gente vai precisar aprender a fazer. Eu falei para vocês aqui, ano passado, eu tive o privilégio de ir na prisão de Paulo. E eu fiquei pensando, quando eu estive lá, né? Se eu tivesse aqui,
A prisão de Paulo é próximo ao Coliseu Romano. E aí ele devia ouvir, né? Era muita gente no Coliseu Romano, ele devia ouvir o barulho do que acontecia ali. Muitos cristãos eram mortos no Coliseu, né? E Paulo naquela prisão, eu fiquei pensando, será que Paulo ficava, qual é a hora que vão me pegar para me jogarem lá também no Coliseu, para que as feras, né? E eu disse, se fosse eu, que fosse acusado injustamente, como Paulo foi acusado de incendiar Roma por Nero, né? Foi preso. Se eu estivesse ali no lugar dele, como é que eu agiria? Numa prisão escura, úmida, sem acesso a nada. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele está lá sozinho, não tinha mais a igreja do seu lado, né? Ele ali pede para Timóteo ir lá levar a capa para ele, mas ele está sozinho. E se fôssemos nós? Então, isso aconteceu no passado e nesse finalzinho da história vai acontecer mais uma vez com o povo de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus, além daquilo que vai acontecer conosco. A confiança tem que ser inquebrantável, ainda que sejamos perseguidos, angustiados e tudo que vai acontecer ao nosso redor. Vamos ser levados perante tribunais. Vejam, a gente não tem todos os detalhes nas profecias, a gente não tem... Lá não diz assim, olha, esse grupo aqui é que vai ser levado para o tribunal, esse não vai, tá? A gente não tem assim esse grau de detalhe nas profecias, nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que mais facilmente serão levados para os tribunais aqueles que estiverem onde? Nas cidades. A gente viu aqui que quando saiu o decreto dominical é tempo de quê? Ir para o campo. É o último momento de ir para o campo. Não foi isso que a gente aprendeu aqui? Bom, só que alguns ainda vão permanecer na cidade. E sendo fiel a Deus na cidade nesse período, o que é que vai acontecer? Se existe uma lei contrária ao povo de Deus, vão ser presos. Isso vai acontecer. Quando fala que levados perante os tribunais, é para ser julgados perante, entre aspas, um crime diante da lei do homem. E alguns vão ser levados perante o tribunal de forma injusta. Não fizeram nada contra o governo, não fizeram mal contra nenhuma pessoa, mas por obedecer à lei de Deus, em contradição com a lei humana, vão ser levados perante os tribunais. Alguns vão ter o privilégio de pregar o evangelho nesses tribunais, de dar o seu testemunho. Não sabemos se alguém vai se converter, mas é possível que isso aconteça, né? Isso aconteceu com Paulo também. Paulo foi levado, né, diante de algumas figuras e teve um rei que quase se converteu, né? Ele se faltou pouco. Mas o testemunho de Paulo foi muito forte diante dos tribunais. Martinho Lutero foi levado perante o tribunal na época dele, né? E aqueles príncipes lá da Alemanha perceberam que era um homem fiel a Deus. Isso aconteceu no passado, quando existia essa perseguição religiosa que hoje nós não temos, mas que um dia vai acontecer novamente. Alguns serão levados para os tribunais. Eu prefiro estar no campo e não ser levado para esses tribunais. Tá? Eu prefiro estar lá e não ser levado, mas não sei as circunstâncias que vão acontecer. Se por acaso for, estarei lá, né, para representar o nome de Cristo, se assim Ele permitir. Outra coisa que vai acontecer, a gente já sabe, a lei dominical ela vai tirar o apoio financeiro e os bens. Então, nós usufruímos daquilo que Deus nos deu hoje. Se nós temos uma casinha, um carrinho, um trabalho, tudo isso aí é bênção de Deus, mas nesse período não vai servir mais de nada. A gente está falando aqui dos últimos momentos da história. Então, tudo aquilo que foi conquistado, né, bênçãos que Deus nos deu, a gente não vai poder mais usufruir. E a gente tem que saber que a gente vai poder perder essas coisas. Então, nosso coração não pode estar nas coisas, tem que estar em Deus. Nós usufruímos das coisas, nós aproveitamos as bênçãos enquanto elas estão nas nossas mãos, mas nosso coração não pode estar nelas. Né? Então tudo isso vai acontecer. Quem lê isso aqui, por favor? A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei que é suprema. Sinais dos Tempos, 1898. Aí está se referindo a quem? Que a lei de Deus não é nada para eles. Quem está falando isso aí? Está se referindo a quem? Que a lei de Deus não é nada para eles. Os homens que estão criando outras leis, para ele a lei de Deus não importa. Quando a gente for levado perante o tribunal, você vai dizer assim, mas é o sábado, está nos 10 mandamentos. Não importa, o que importa é a lei do homem. Ok? Olha o que diz aqui no Eventos Finais, no capítulo 10, que se refere ao pequeno tempo de angústia. Ó.
Só para ficar claro a distinção dos dois tempos, o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. Enquanto esse tempo estiver ocorrendo, enquanto alguns vão ser levados para os tribunais, há ainda a salvação e ainda há esperança de conversão naqueles que não aceitaram o evangelho ainda. Se Cristo está no santuário celestial, ainda há salvação. Então, além de uma purificação que eu falei do nosso caráter, esse tempo de angústia vai servir para pregar o evangelho. Através do testemunho desses que vão ser levados perante os tribunais, esses que não vão aceitar, vão estar testemunhando para outros, e esses outros vão ter a oportunidade, e através desse testemunho, também alcançar a salvação. Tá? Esse tempo vai servir também para isso. Olha o que diz mais aqui, ó. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de nosso Deus ao nosso serviço. Falei há pouco que hoje a gente, por qualquer coisinha, a gente disse, isso aqui é meu direito, né? Isso aí é meu, ninguém tira. Mas a gente vai ter que aprender que nesse período aí, esses direitos não vão valer de nada. Então, a gente vai dizer assim, olha, eu estou aqui para representar o meu Deus. Aquilo que for para representar Ele, eu vou estar disposto a fazer. O que for de direito que não for para representar Deus, não me serve de nada. Porque alguns vão dizer, olha, se você ceder, não foi assim que fizeram com Lutero, não foi assim que fizeram com os apóstolos, se vocês cederem, a gente lhe devolve seus direitos, lhe devolve sua liberdade, lhe devolve sua família, não é? Mas mais importa obedecer a Deus que aos homens. Essa era a frase dos apóstolos, né? Que também aqueles que tiveram na Idade Média também proferiram essa mesma frase, tá? Bom, então vamos lá. Ó. O que é que vai acontecer nesse período aí? Primeiro passo, né? Difamação. Nas mídias sociais, nas televisões, nos rádios, o que é que vai se fazer? Propaganda contra quem? O povo de Deus. Arthur falou algo ali interessante. Hoje, as pessoas de alguma forma estão sendo condicionadas a esse grau de reclamação, de zombaria, contra qualquer coisa que acontece, né? Acontece uma notícia, todo mundo quer dar seu comentário. As pessoas nem conhecem o fato a fundo, mas todo mundo quer já dizer o comentário. Só que um dia isso vai se reverter contra o povo de Deus. Essa difamação, ó, zombaria, escárnio, isolamento social. O povo de Deus não fez nada contra ninguém, mas vai ser considerado inimigo da lei e da ordem. Tanto bandido, tanta gente aí que faz tanta coisa e está no meio da sociedade vivendo normal. Em algum momento Satanás vai reverter isso e o povo que sempre foi ordeiro, pacífico, nunca fez mal a ninguém, vai ser visto agora como inimigos da lei e da sociedade. E, infelizmente, muitos que estão ao nosso redor, e eu falo aqui não necessariamente desse ambiente aqui, nem na igreja, mas muitas pessoas que convivem conosco vão se revoltar contra nós, vão se colocar contra nós. Não entendem a lei de Deus, não aprenderam a obedecer a Deus e vão fazer denúncias, vão perseguir de alguma forma, vão ser aqueles que vão caluniar. Então, nosso papel hoje, enquanto temos liberdade, onde temos ainda possibilidade de salvação, é pregar o evangelho para o maior número de pessoas possíveis. Que as pessoas vejam em nós, de fato, verdadeiros cristãos. Porque talvez, nesse momento aqui, o Espírito Santo consiga mexer com essas pessoas. Se nós demos um testemunho durante toda a vida, quem sabe, nesse momento da história, eles não se voltem para o Senhor Jesus, né? Mas se nós não formos boas testemunhas, quando chegar esse momento, o que é que eles vão fazer? Vão ser os primeiros, né? Vão ser os primeiros. Enfim, restrição econômica, a gente já sabe disso, não vamos poder comprar e vender. Então, vão ser ameaçados contra a subsistência, já que não podemos comprar e vender. Então, alguns vão dizer, você vai morrer de fome. Proibição de comprar e vender. Alguns vão ser encarcerados. Nessa época ainda, antes da porta da graça fechar, o povo de Deus ainda pode passar por isso aí. Como eu falei, possivelmente mais aqueles que estão na cidade. Sejam bem-vindos.
que foi que nós perdemos, hein? Vocês estavam fazendo falta, viu? Faz tempo que... Podem sentar aqui, ó. Tem lugar aqui, ó. Então, um terceiro momento, né, um terceiro passo que vai acontecer nesse período. Senta aqui, ó. Tem lugar aqui, ó. Alguns do povo de Deus, nesse período da história, passarão pela mesma coisa que os apóstolos passaram na época deles. Assim como Paulo, Pedro e outros apóstolos foram presos, alguns do povo de Deus serão presos por falar a verdade. Isso vai acontecer nesse período da história. E aqui, ó, preste atenção, ainda podem haver o quê? Mártires. Ou seja, ainda nesse tempo aqui, pode haver povo de Deus que pode testemunhar através do seu sangue. Vejam, ainda nesse momento aí não existe decreto de morte. Porque vai existir um decreto de morte contra o povo de Deus. Mas vocês vão ver daqui a pouco o que é que vai acontecer. Nesse tempo não tem decreto. Mas apesar de não ter decreto de morte, como hoje não existe decreto de morte, alguns morrem aí em alguns países, não é? Aí vocês ouvem falar de algumas coisas que acontecem na China, Coreia do Norte, nos países islâmicos, não é? Existem hoje pessoas que morrem por conta do evangelho. Então, nesse período, desse pequeno tempo de angústia, ainda vão haver mártires. Pessoas ainda vão estar dando a sua vida por testemunhar sobre Jesus Cristo e o evangelho eterno. Então, alguns vão selar a sua fé com a própria vida, servindo como testemunhas. E talvez também alguns sejam convertidos ainda por conta desse testemunho de fé. Ok? Tudo isso vai acontecer nesse pequeno tempo de angústia. Graças a Deus, como a gente leu aqui, é pequeno o tempo, tá? A gente não sabe, nessa cronologia, esse pequeno quanto tempo é, né? Mas não vai ser um período tão longo, né? Agora, quanto, a gente não tem essa informação nas profecias. Então, a gente tem que estar preparado para suportar. Pedir a Deus que nos dê força para suportar esse período aí que vamos enfrentar. Então, estamos aqui ainda no pequeno tempo, ok? Bom, e qual é o propósito? Eu falei aqui isso há pouco. Qual é o propósito de Deus que o seu povo passe por isso? Por que é que Deus vai permitir que o seu povo passe por isso? Quem pode ler essa frasezinha aqui, ó? Deus permite esta aflição por motivos essenciais para o preparo final de sua igreja. Quais são esses motivos, Jéssica? Lê aqui, por favor. Unificação. Separa a escória, crentes superficiais e mundanos, do outro. Lembra que eu falei aqui que esse período aqui, o período do pequeno tempo, vai ser o período em que vai haver uma separação do trigo e do joio, das virgens prudentes e das virgens nécias. Então, a igreja hoje é um corpo só. E nós não temos a capacidade, nem temos a responsabilidade de identificar quem é trigo e quem é joio. Quem não é de Deus. Isso não faz parte das nossas atribuições, tá? Isso é papel de Deus. Mas esse período do pequeno tempo vai haver essa purificação do povo de Deus, onde alguns que não são verdadeiramente fiéis vão ser tirados e aqueles que são fiéis vão permanecer, ok? O que é que vai acontecer mais? Descentralização. Espalha o povo de Deus das cidades para lugares isolados. Então veja, olha, não sei se vocês lembram, mas depois do dilúvio, qual foi a ordem de Deus para os descendentes de Noé? Espalhem sobre a terra. E o que foi que a descendência de Noé fez? Principalmente os rebeldes. Se concentraram, fizeram até a Torre de Babel, lembram disso? Ficaram ali, ó, todo mundo juntinho. E qual era o propósito de Deus de se espalhar? A princípio era povoamento, né? Porque só existia, a princípio, uma família, né? Mas depois, quando Deus fala assim, para se espalhar, se tem povo de Deus espalhado, então o evangelho ele vai sendo difundido. E hoje, em muitos lugares, existe concentração. Lugares que são muito bem representados, a igreja, e tem lugares que não tem presença adventista, nem o evangelho chega lá. E o que vai acontecer nesse pequeno tempo de angústia? Então, ó, o povo de Deus vai ser o quê? Se espalhar. Vai ser descentralizado. E isso vai fazer com que o evangelho chegue em várias partes que talvez nunca tiveram a oportunidade de receber o evangelho. Então, um pequeno tempo de angústia, veja o que Deus permite e por que Ele permite. Além de purificar o povo dele, Ele está separando o seu povo para que o evangelho agora alcance lugares que não foram alcançados. E o que mais? Unificação.
cria união genuína e inabalável entre os fiéis. Depois desse período aqui, do pequeno tempo de angústia aqui, vai haver um povo unido, entrelaçado e fiel a Deus. Assim como era a igreja primitiva, que era esse povo também ali fechadinho, onde eles viviam juntos, em comunidade, se ajudando uns aos outros, amando uns aos outros, aqui vai acontecer. Obviamente, o povo de Deus não vai estar junto, vai estar descentralizado. Mas nos pequenos grupos que vão estar reunidos aí, vai haver essa unificação. E essa unificação não é simplesmente física, mas principalmente espiritual. O povo de Deus espiritualmente vai estar unido no mesmo propósito, com o mesmo caráter. Por quê? Porque já houve o quê? A purificação. Aqueles que não são fiéis vão sair e vão ficar somente aqueles que são fiéis. Então, lá na frente, né, se nós vivenciarmos esse período, a gente precisa entender que é necessário passar por ele. O pequeno tempo de angústia é necessário que o povo de Deus passe, porque é uma purificação. É um crisol que o povo de Deus vai passar para tirar as últimas impurezas que estão no nosso caráter. Ok? Então vamos lá. Quem pode ler essa frasezinha aqui? Tudo que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade. Testemunho Salete. Por que Deus permite? Por que Deus permite que está aí? Para quê? Provações, né? Vejam. Você não precisa falar, mas pense aí. Quando você olha para você como cristão, isso eu faço comigo, né? Quando você se olha como cristão, você já se olha como um cristão pleno, completo, que não precisa de mais nada. Tá longe, não é não? Quando a gente vê assim, o que Jesus fez, como ele amava as pessoas, como ele se importava com as pessoas, quando eu olho assim, eu disse, eu estou longe disso aí. E esse processo é para que o nosso caráter tire todas essas impurezas, porque Jesus ele quer nos transformar semelhantes a ele. Esse processo é o refinamento do processo de santificação, até sermos glorificados. Porque o caráter, quando a gente for para o céu, nosso caráter não vai ser transformado. Nós vamos para o céu com o caráter aqui da terra. Por isso que só vai para o céu aqueles que aperfeiçoaram o seu caráter. Então, se tem uma coisa que a gente vai herdar no céu, é o nosso caráter. Por isso que esse último tempo de angústia aqui, antes do fechamento da porta da graça, ele serve para tirar as últimas impurezas que estão no nosso coração. Como eu falei, e eu vou repetir isso porque é interessante que a gente entenda os porquês, né? O porquê desse período. Por que Deus vai permitir, não é? Talvez você tenha alguma vaidadezinha no seu coração que você nem sabe. Porque você vive uma vida tranquila, uma vida onde tem tudo em casa arrumadinho, você tem uma vida organizada. Você talvez não saiba que você é um pouco orgulhoso de algumas coisas que você tem. Mas é quando for tirado tudo isso, quando a gente for depender somente de Deus, é que a gente vai perceber que talvez ainda tem algumas coisas que estão no nosso coração que precisam ser removidas. Então, Deus vai permitir que o povo de Deus passe para passar por esse processo de purificação. É esse pequeno tempo de angústia. E os ímpios? O que é que vai estar acontecendo com os ímpios nesse momento aí? Eu só estou repetindo a mesma coisa que eu já falei no início, só para ver se vocês aprenderam. Pequeno tempo, os ímpios, como é que estão? Vivendo normal. Nada está acontecendo. Saiu uma lei nova para eles, não tem problema, parar tudo, o domingo, está tudo vivendo normal. O povo de Deus que está passando por essa angústia aqui, ok? Mas aí, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote no santuário celestial, ele vai dizer em algum momento, está feito. Jesus vai sair do santuário celestial e aí na próxima semana vocês vão ter a oportunidade aqui na igreja. Vai ter um santuário montado aqui na igreja, pela manhã e pela tarde. Vai ter umas explicações bem detalhadas, tá? Para vocês aprenderem sobre isso. Jesus vai estar no santuário celestial e em um momento ele vai finalizar sua obra de sumo sacerdote, ok? E aí, quando ele finalizar sua obra de sumo sacerdote no céu, o que é que vai acontecer aqui na terra? O que é que vai acontecer aqui na terra? As pragas vão ser derramadas. E o que mais? O que é que vai acontecer aqui na terra? Aqui na terra, quando o decreto dominical, quando a porta da graça se fechar, vão ter quantos grupos aqui? Dois. Quais são os dois? Muito bem, Davi. 2 grupos.
Os que receberam o selo de Deus e receberam a marca da besta. Os fiéis e os infiéis. 2 grupos. O que é que vai acontecer com os infiéis a partir do fim do tempo da graça? Vão sofrer as 7 pragas. Quem é que vai derramar essas pragas? Quem é que vai derramar essas pragas? O próprio Deus. É o próprio Deus. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Porque parece que Deus ele só tem um atributo, que é da bondade. Mas Deus tem vários outros atributos. Um deles é a justiça. E para finalizar a história de pecado, ele precisa agir com justiça. Ele deu todas as oportunidades possíveis para esse mundo até esse período aqui, ó, onde Jesus para de interceder lá no Santuário Celestial. Tudo que é possível Deus fazer, Deus vai fazer. Tudo. Mas vai chegar um tempo que ele vai dizer, está feito. Não tem mais o que fazer. Já fiz tudo, o plano da salvação se completou aqui. Agora, quem é justo, continue a justificar-se. Quem é ímpio, continue nos atos de impiedade, de injustiça. E o que é que vai acontecer com o povo de Deus a partir desse momento aqui? Vão ser os culpados pelas pragas. Para não fugirem do lugar que ele irá sendo perseguido. Tá. Mas diante desse contexto que nós estamos estudando aqui, o que é que vai acontecer com o povo de Deus? Estarão vivendo pela fé. Vivendo pela fé. O que mais? Aí tem que ir para sair, né? Fugir mesmo. Não, já fugiu antes, tá? Mas vamos lá. Isso, a gente vai chegar aí. Mas o que é que o povo de Deus vai acontecer com eles a partir daqui? Desse tema de hoje que a gente está estudando? Essa é a grande angústia. A grande angústia, ok? E é chamada para nós, povo de Deus, ela tem um nome específico. Qual é esse nome? Angústia de Jacó. Angústia de Jacó. Por que a angústia de Jacó? Você lembra da história de Jacó? Quando ele estava voltando para a terra do seu pai, do seu irmão, e ele teve aquela batalha lá no Jaboque com o anjo, que ele estava temeroso desse reencontro com o irmão, e aí ele ficou muito angustiado desse reencontro. E Deus, ele fala que o povo de Deus, nesse período aqui, vai ter o que a gente chama de angústia de Jacó. O que é a angústia de Jacó? A porta da graça se fechou, as pragas começam a cair no mundo, ok? Sim ou não? Sim. As pragas começam a cair. Nós, como estudiosos da palavra de Deus, nós sabemos que quando a primeira praga começar a cair, quando, sei lá, o sol aqueceu 7 vezes, então, a gente vai dizer o quê? Começaram o quê? As pragas. A gente não vai ver Jesus Cristo saindo do lugar santíssimo, do santuário celestial. Mas as pragas vão ser uma demonstração de que isso aconteceu no céu. Então, a gente vai saber, as pragas iniciaram, então o tempo da graça se fechou, a porta da graça se fechou. E aí, como é que vai ficar o povo de Deus? Angustiado. Agora, que tipo de angústia? É igual a primeira que a gente viu? Que angústia é agora? Tá, mas que tipo de angústia é? Sem saber se está salvo ou não. Exatamente. A angústia do povo de Deus vai ser o seguinte: Jesus não intercede mais. Jesus já acabou sua obra. Será que eu pedi perdão por todos os meus pecados? Será que o meu nome foi lido no livro do céu e eu estou lá entre os eleitos, entre os salvos? Essa vai ser a angústia que o povo de Deus vai passar. Por não saber se estão salvos. Por não saber se estão totalmente purificados com o sangue do Cordeiro. Esse momento aí vai acontecer também de uma forma breve, apesar de ser chamado grande angústia, porque agora a grande, além do povo de Deus estar sofrendo, principalmente o mundo vai estar sofrendo. E tem outra coisa. Além dos ímpios sofrerem as pragas que vêm diretamente do trono de Deus, quem mais vai atuar aqui na terra com os ímpios? Satanás. Quando isso acontecer, lembra que a gente estudou lá que os 4 anjos vão ser soltos. Então, Satanás vai ter total liberdade para com quem? Os ímpios. E o que é que vai acontecer com o Espírito Santo? Vai ser retirado. Nesse momento que a porta da graça se fechar, o que é que vai acontecer com o Espírito Santo? Vai ser retirado de quem? Dos ímpios. O povo de Deus vai estar cheio do Espírito Santo, que recebeu a chuva serôdia. Mas os ímpios vão receber as pragas que Deus vai mandar diretamente. Satanás vai ter total liberdade de atuação e o próprio povo vai estar sem a direção do Espírito Santo de Deus. Porque hoje, quem refreia o assassino,
o ladrão, aquelas pessoas que têm um caráter pervertido, ainda é o Espírito Santo. Existem leis, obviamente, que cuidam, né, também dessa segurança pública, mas o Espírito Santo atua ainda, refreando essas pessoas. E nesse período aqui da história, vai ter esse tripé aqui, ó, pragas de Deus, atuação do inimigo e os ímpios sem o Espírito Santo de Deus. Imagine o caos que esse mundo vai ficar para os ímpios. A boa notícia é que para o povo de Deus não vai haver nenhuma dessas três coisas aqui. As pragas não atuam no povo de Deus, não caem sobre o povo de Deus. O Satanás não vai poder tocar no povo de Deus e nós estaremos cheios do Espírito Santo. Então vai ser tudo o contrário. E aqui, de fato, é uma linha demarcatória. É uma linha realmente que divide plenamente a história do povo de Deus. Porque, apesar de ainda não termos sido glorificados, mas nosso nome já vai estar no livro da vida do Cordeiro. Não sai mais. Hoje pode sair, mas a partir desse tempo não sai mais. Hoje Satanás toca o dedo na nossa vida, mas aquele não toca mais. Os homens ímpios hoje podem fazer algumas injustiças conosco, como fizeram no primeiro tempo de angústia que a gente viu. Levou para o tribunal, perseguiu, prendeu, mas a partir de agora não faz mais. Então Deus, quando diz ali ó, em Daniel 12, verso 1, que Miguel vai descer, é porque ele está lá no santuário celestial intercedendo pelo povo. Mas quando ele sair, ele desce para agora proteger o seu povo. Então o povo de Deus vai ser cuidado, vai ser rodeado com os braços de Miguel, que é Jesus Cristo. Então, vai haver angústia, povo de Deus, aqui sim, mas muito diferente daquela que vai acontecer com os ímpios. Obviamente, eu já falei isso aqui em outro momento, nós não estaremos deitados em uma rede se balançando, porque os ímpios vão estar ainda com mais raiva do povo de Deus. As pragas caem e eles vão dizer que a culpa é de quem? Do povo de Deus. E esse tempo aqui, quando sai, a gente vê as pragas caindo, vem um decreto de morte aqui, então vai ter uma lei específica dizendo, a gente precisa matar esse povo. Não adianta sancionar, não comprar e vender, vamos ter que dar um fim a eles. Mas isso não vai ser suficiente, isso não vai acontecer, mesmo tendo esse decreto, ele não vai ter poder sobre o povo de Deus. Não vai acontecer isso, tá? Não vai ter nenhum tipo de praga, nenhum tipo de perseguição que caia sobre o povo de Deus. Bom, acho que vocês já entenderam aqui esse momento e a diferença, tá? Quem pode ler essa partezinha aqui, por favor? O limite da misericórdia. Jesus lança o incensário, cessa a intercessão. O destino de cada ser humano está selado irreversivelmente. Quem é justo, faça justiça ainda. Eu falei para vocês, não sei se vocês leram, eu sugeri aqui no nosso último encontro, de ler um capítulo do livro Primeiros Escritos, que é a terceira mensagem encerrada, né? E lá, logo na primeira e na segunda página, fala exatamente desse cenário aqui, ó. Quando Jesus faz a última intercessão no santuário celestial e ele lança o incensário sobre a terra. Isso é um símbolo de que acabou a intercessão. Fechou a porta da graça. Como eu falei, isso não é algo visível, mas é algo que a gente vai perceber com as pragas caindo, ok? E o que é que vai acontecer no mundo aí? O que é que vai acontecer? Quem pode ler ali, ó? O cancelamento de 154 mil é concluído. A vida humana continua plantando, construindo, comendo em absoluta ignorância do decreto divino. Então vejam, para o povo de Deus, todos esses sinais vão ser muito claros do que está acontecendo, tá? Mas para aqueles que estão aí no mundo, o que é que vai ser? Vida normal. Vai estar acontecendo uma catástrofe por ali, uma perseguição por ali, mas para o povo do mundo, isso vai ser tudo o quê? Normal. Eles não estão sabendo de selamento, fechamento da porta da graça, mas não estão sabendo por quê? Porque não quiseram, tá? Porque todas as oportunidades foram o quê? Dadas. A última mensagem foi pregada, o alto clamor, com o poder do Espírito Santo foi feito, mas os ímpios ignoraram as advertências. O que é que vai acontecer agora? O evento mais cataclísmico do universo ocorre em total silêncio. A humanidade em geral não saberá que a graça terminou. Então veja, Jesus saiu do santuário celestial, não existe mais salvação, não existe mais graça, mais misericórdia, mas as pessoas vão estar vivendo a sua vida o quê? De forma normal. Só que as pragas vão começar a cair. E quando as pragas começarem a cair, a gente vai estudar sobre isso mais à frente. Eles vão entender que algo está errado, que algo não é mais comum. Não é mais o que acontecia de forma rotineira, tá? Então,
realmente é uma linha divisória entre o povo de Deus e aqueles que não são. E agora o tempo de angústia. A gente vai viver à vista de um Deus santo sem intercessor. Essa é uma frase da irmã White, que parece uma frase simples, mas não é uma frase simples. Uma frase muito profunda. Nós hoje estamos à vista de Deus, sim ou não? Sim. Vemos à vista de Deus. E nós erramos. Sim. Cometemos coisas contrárias à lei de Deus. Sim. Só que nós temos o que no céu? O intercessor. Temos Jesus lá para nos defender, nosso advogado. Então a gente erra, pede perdão e está Jesus sem... Pai, perdoa, Pai. Ali eles são fraquinhos, caíram mais uma vez, mas pediu perdão, perdoa, Pai. Jesus está lá fazendo esse papel por nós, nosso intercessor. O que é que vai acontecer quando Jesus sair do santuário celestial? Não vai ter mais isso. Isso quer dizer o que para vocês? O que é que isso significa? Fala aí, Jaqueline, por favor. Vocês já imaginaram isso? A gente vai estudar com mais detalhe isso aqui depois, mas vejam, se nós não temos mais alguém para interceder por nós diante de Deus, como é que tem que estar a nossa vida aqui? Purificada, santificada, em obediência sem a Deus, mácula. Né? Ô Alisson, nesse caso aí, você está falando que já fechou a porta da graça. Sim. Se já fechou a porta da graça, quem é salvo, vai viver como salvo. Sim. É essa a sua posição. Perfeito. Como é que nós vamos viver à vista de um Deus santo sem intercessor? Porque agora o nosso caráter Exatamente. já está transformado. E vejam, seria isso. E vejam, esse povo que vai estar vivendo esse período aqui, a gente pensa assim, mas como isso é possível? Tá? Como é que a gente pode viver a vista de Deus Santo sem intercessor, já que a gente não vai mais poder pedir perdão? Como é que a gente vai poder viver isso? Lembre que a gente passou por duas coisas até chegar esse momento aqui. Quem já estudou aqui, uma hoje e outra em outro dia. Quais são as duas coisas? Importantíssimas para que a gente possa viver a vista de um Deus Santo sem intercessor. Não. Chuva serôdia. Então, recebemos uma porção extraordinária do Espírito Santo de Deus. Então, veja, não é como nós estamos aqui agora. A gente vai receber porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Isso vai permitir a gente viver a vista de um Deus Santo sem intercessor. E tem outra coisa que a gente viu hoje. Nós passamos pelo primeiro tempo de angústia, onde o nosso caráter foi purificado, recebemos o Espírito Santo, então estamos agora na condição que Deus queria que a gente estivesse. Ok? Então, por isso que vai ser possível, é uma obra que Deus vai fazer no seu povo. Tanto permitindo a aprovação, quanto derramando o Espírito Santo dele. Por isso que a gente vai conseguir viver a vista de um Deus Santo sem intercessor. Porque Deus vai dizer assim, recebam o meu Espírito para vocês suportarem esse período. Lembra que eu falei aqui, quando eu falei de chuva serôdia? Que ela tinha dois objetivos. Quais são os dois objetivos de receber a chuva serôdia? E preparar o sangue para estar o quê? Em pé. Exatamente esse período aqui, ó. Então o Espírito Santo vai ser derramado. Esse primeiro objetivo é para nos preparar para esse momento aqui. E o segundo objetivo, qual é da chuva serôdia? Pregação do Evangelho. Então, é o poder de Deus. Tudo vem de Deus. É o poder de Deus que vai nos habilitar a estar à vista de um Deus Santo sem intercessor. Se dependesse de nós só, não seria possível. Não seria possível, ok? Mas Deus vai fazer tudo pelo seu povo. Basta nós estarmos voltados. Nossos vasos, lembra do vaso? Os vasos voltados para cima e desimpedidos. E Deus vai fazer isso pelo seu povo. Amém. Quem pode ler isso aqui, ó? Com a retirada do Espírito de Deus, as forças da natureza e as paixões humanas perdem o freio. Satanás ganha controle total sobre os ímpios. Eu falei isso há pouco, né? Então, se o Espírito Santo vai ser tirado, né, dos ímpios, agora ele vai ter total liberdade para agir com aqueles que são seus. Aqueles que não se renderam a Deus. O que é que vai acontecer mais, João? Flagelos terríveis caem sobre os que têm a marca da besta. Não são universais, ou aniquilariam a terra. Essa é uma observação. Algumas pessoas pensam assim, quando caírem as pragas, todo mundo vai ser atingido? De todas não. Porque
Porque se imagine se o Sol aquecesse 7 vezes em toda parte do mundo, o que é que ia acontecer? Não sobrava mais vida na Terra, não tem como, né? Então a vegetação ia ser perdida, não ia ter mais água. Vai acontecer em alguns lugares, algumas pragas, em outras, tá? Vai ser dividido. Se fossem universais, não teria vida na Terra. A gente não tem assim, Ari, o que a gente vê no Apocalipse é que um anjo vai derramando uma taça depois do outro, né? Isso no Apocalipse a gente vê claro. Um anjo derrama a primeira taça, depois vem um anjo derrama a segunda taça. Agora, se enquanto um estiver ocorrendo em um local pode estar no outro, pode ser que isso aconteça. Como eu falo para vocês, em profecia, a gente não tem uma cronologia assim extremamente definida, com todos os detalhes, né? Então, é possível que sim. Mas a gente vê um anjo derramando uma taça após a outra. É isso que a gente vê na Bíblia, tá? João, o que é que acontece mais aqui? Bom, a retirada do Espírito Santo, depois o decreto de morte, o mundo culpando os guardadores do sábado pelas calamidades, pragas, terremotos vão acontecer. Promulga um decreto universal para exterminá-los. Precisamos ter medo do decreto de morte? Não. Não. Nenhum medo. Por quê? Porque o povo de Deus vai estar o quê? Selado, protegido pelos anjos do Senhor. Nada vai acontecer. Pode falar, Davi. E como disse antes, Satanás não vai poder encontrar na nossa vida. Muito bem, Davi. Satanás não vai poder tocar em nós. Então, povo de Deus, esse decreto de morte aqui não nos preocupa. Porque o povo de Deus vai estar totalmente protegido por Deus. A primeira angústia é uma angústia que vai provar o povo de Deus. E, infelizmente, nem todos vão permanecer fiéis nessa prova. E a gente precisa amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa fé, para estar pronto para essa primeira prova. Agora, o povo de Deus que já foi selado, que já recebeu a chuva serôdia, que vai estar enfrentando esse período aqui, como eu já falei, a gente não vai estar deitado numa rede, se balançando, esperando a volta de Jesus. Nós vamos estar nesse período onde, Ari, que você falou há pouco? Quando o decreto dominical sai, nós saímos para onde? Para o campo. Quando fecha a porta da graça, vejam, os ímpios estão aqui culpando os guardadores do sábado por tudo que acontece. E eles sabem que nós estamos no campo. O que é que eles vão fazer? Perseguir. Perseguir o povo no campo. E aí o povo de Deus, nesse momento da história, vai para onde? Para as montanhas. Então vejam, a gente já estudou isso aqui sobre vida no campo. A vida no campo vai ser um período onde nós vamos ser mantidos por Deus através dos alimentos que são cultivados ali por nós mesmos, tá? Então Deus vai alimentar nossa confiança nele através dos alimentos da terra que nós vamos produzir. Nesse período aqui da história, eu já deixo você falar, João. Nesse período aqui da história, o povo de Deus vai para as montanhas. E quando você pensa assim em montanhas, montanhas não são locais que tem agricultura, não tem tantas árvores, são lugares mais rochosos, né? A vegetação é a vegetação mais simples que tem lá e não tem alimentação. E como é que a gente vai comer nesse período? Deus vai prover alimentação para o seu povo. Diz lá no livro de Isaías, o pão será dado e as águas serão certas. Então, esse é o período que Deus vai agir de forma miraculosa, assim como fez com Elias, quando fugiu de Jezabel. Deus vai fazer com o seu povo, providenciando o pão e a água. Então, esse é um período que eu diria assim, olha, a gente não precisa se preocupar. A gente tem que se preocupar em estar entre daqueles que serão selados, que receberão a chuva serôdia. Mas a partir daqui, Deus vai estar nos protegendo, nos cuidando. Dentro desse assunto aí das montanhas, André me pediu para perguntar a você, quanto tempo nós vamos ficar nas montanhas? Existe alguma coisa nesse sentido? Porque é um desafio, né? Ficar nas montanhas. Você viu aí que Deus vai prover o alimento e tal, mas existe alguma coisa que a gente possa, para responder para André? Veja bem, a gente já estudou aqui em algum momento, a gente falou até da profecia das 1290 dias de Daniel, 1335. Nós não temos evidências cabais de períodos nesse momento da história que a gente possa afirmar, não tem revelações claras. Como não temos revelações cabais e claras, nós não podemos entrar nesse mérito de período, de tempo exato. Se a gente tivesse sido uma revelação clara da serva do Senhor, a gente poderia chegar aqui e afirmar. Pode ser que seja aquele período, mas pode ser que não seja. Então a gente não pode afirmar. O que é que a gente vai saber? Se estamos selados, recebemos a chuva serôdia,
Deus vai cuidar de nós. Quanto tempo isso vai durar? Não sabemos. Agora, Deus ele já falou que por misericórdia ao seu povo, o tempo será o quê? Abreviado. Tá? Agora, quanto tempo vai durar? Eu acho que a gente não precisa se preocupar muito com esse detalhe. Se tivesse revelação de Deus, eu traria para vocês como algo primeiro. Mas como a gente não tem uma revelação clara, então a gente tem que se preocupar em estar entre aqueles que serão selados. Foi selado, deixa o resto com Deus, que Ele vai cuidar do resto, ok? Mas o povo de Deus vai vir nas montanhas. E aí, vou deixar vocês dois falarem, tá? E aí, a gente vai passar esse período nas montanhas, fugindo dessa perseguição do mundo. Não será um momento fácil, mas não estaremos sofrendo o que o mundo está sofrendo. Então, apesar, e eu sempre faço esse comparativo com Noé. Para Noé entrar na arca com sua família, não tinha talvez todo o conforto que ele tinha antes do dilúvio, na casa dele. Mas estar na arca era o melhor lugar, sim ou não? É a mesma coisa nesse período aqui da história. Estar nas montanhas não é o lugar mais confortável, naquela caminha, aquele colchãozinho que você tem na sua casa, confortável, mas vai ser o melhor lugar para o povo de Deus nesse momento da história. Irmã Sônia. Irmãos, o que vai acontecer com as crianças e as mulheres grávidas? Mateus 24, né, irmã? Fala sobre isso. Mateus 24 fala sobre as mulheres. Mateus 24 ele tem uma dupla aplicação, né? Ele fala sobre a destruição de Jerusalém e fala também dos últimos dias. Obviamente, imagine uma mulher grávida nesse período. É difícil, sim ou não? E vocês acham que vai haver mulheres grávidas? Veja bem, agora vamos raciocinar, certo? Esse período aqui é depois do fechamento da Porta da Graça, ok? Só que antes dele, teve aqui o decreto dominical, o tempo de angústia, para depois chegar aqui. Vocês concordam comigo que se você é povo de Deus, sabe o que vai estar acontecendo, sabe que não é momento de engravidar mais, né? Não é. Sim ou não? Sim. Não tem como. Pode, obviamente pode. Mas, Ai de quem? por isso que Jesus falou, Eliane, ai das grávidas. Então, assim, Deus nos dá total liberdade, mas Ele nos dá sabedoria. A palavra lhe revela essas coisas para a gente ter sabedoria de como agir nesses períodos, ok? As crianças vão estar lá junto conosco, né? Vejam bem, as profecias, eu repito isso muitas vezes, as profecias não trazem todos os detalhes, tá? Mas nós temos que preparar nossos filhos para o que está por vir. Obviamente, cada um na sua fase de vida, a gente não vai falar para um bebezinho esse assunto que nós estamos estudando aqui, que ele não vai nem compreender, mas à medida que eles vão crescendo, a gente vai ensinando a ter principalmente confiança em Deus, estar preparado para ser uma testemunha de Jesus. É isso que vai fortalecer os nossos filhos, para se em algum momento alguém tiver um filho pequeno, nesse momento da história, os filhos também estarem junto com seus pais, confiando, assim como Isaac confiou em Abraão naquela grande prova, né? Fala que depois do decreto dominical, a criança vai estar presa, mas existia uma lei que vai proteger os menores e eles vão proclamar o evangelho. Não fala exatamente que vai ter uma lei que vai proteger os menores, mas Joel fala que eles vão profetizar, porque hoje já existem leis, né, que permitem às crianças ter mais liberdade do que adultos, né? Então, por isso que as crianças serão utilizadas na pregação do evangelho. Nós não devemos se preocupar com o que Jesus falou. Lázaro, amigo, se todos nós teremos salvo. Criança, quem for, mesmo que morra nessa perseguição terrível, seremos ressuscitados. Amém, amém. Então, antes do fechamento da Porta da Graça, isso pode acontecer, não é, irmão José? Antes. A partir daqui, não morre mais ninguém, tá? Aqui o povo está selado, está protegido. É um tempozinho, a gente não sabe quanto tempo, mas é um tempozinho antes que Jesus venha, tá? Então vamos lá, vamos fazer um ciclo aqui. Primeiro, quem lê aqui? Os santos fogem para montanhas e florestas. Nenhum apoio terreno, cercado por inimigos. Então, primeiro, quando fechar a Porta da Graça, já não é tempo de ir para o campo, agora é tempo de ir para as montanhas, florestas. Então, o povo de Deus vai ficar agora bem isolado. Porque no tempo do campo, e é isso que algumas pessoas confundem hoje não existe necessidade de nós estarmos como eremitas lá na montanha.
Se tem alguém que vai, eu não critico. Eu não faço crítica. De alguma forma ele entende que deve estar lá. Mas ainda não é esse tempo. Deus não exige de nós ainda esse movimento. Agora, nesse momento aqui da história, isso vai acontecer. Esse isolamento social de fato, tá? Assim como aconteceram com os valdenses na época da perseguição, na Idade Média, ok? O que mais? Agonia espiritual. Sofrem terrível angústia mental. Temem não ter sido perdoados. Sentem indignidade extrema. O que é que se chama isso aqui com a palavrinha? Angústia. Angústia de Jacó. Especificamente essa aqui é a angústia de Jacó. Essa agonia espiritual é a angústia de Jacó. Os ímpios passam por essa agonia? Não, somente quem? Os salvos, o povo de Deus. O que é que acontece no passo 3? Vá, Davi. A realização. Descobrem que não têm pecados ocultos a confessar. Todos foram examinados e apagados no juízo. Então veja, Deus, Ele não vai deixar o seu povo aqui totalmente sem saber o que vai acontecer. Vai haver essa angústia, sim. Mas Deus, em algum momento, vai revelar ao seu povo quem é seu povo. E como é que Ele vai revelar isso? Quem sabe? Eu acredito que com a queda das pragas, quem vai estar da praga vai ser os ímpios. Se você não está sendo temido, você vai ter a praga. Esse é um aspecto. Mas vai ter outra coisa dentro desse movimento aí, que vai mostrar que nós fazemos parte do povo de Deus. Quem é? Mas isso é invisível, né? É a voz de Deus dizendo para essas que aguentarem mais um pouco. Isso vai acontecer já no final, já depois. Sabe o que é que vai acontecer aqui? Anjos vão aparecer visivelmente para o povo de Deus. Aleluia. E Ele vai nos garantir o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Amém, Jesus. Eu creio. Então, nós vamos ter certeza aqui. Passaremos por um momento aqui de angústia, mas Deus não vai deixar seu povo angustiado por muito tempo. Depois eu posso pegar a referência, tá? Eu acho que é no grande conflito. Acho que, se eu não me engano, é 39, mas depois eu passo para o senhor. Deus vai revelar para o seu povo dessa forma, né? Então, se você vê o anjo te protegendo, quem é que vai receber proteção de Deus nesse período da história? O povo de Deus. Não existe mais proteção para os ímpios. Então, você vai entender que você agora faz parte daqueles que foram selados. O que é que acontece agora? A fé prevalece. Assim como Jacó, eles lutam com Deus e não o soltam. Então, o povo de Deus vai estar ali orando, clamando. Se vai ter um tempo que o povo de Deus vai orar, é nesse período da angústia. Quando a vida está tranquila e está boa, a gente até ora, mas não igual no período da angústia, não é assim? Basta ter alguém da família doente, passando por uma... A gente começa a orar mais. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. E aí esse é um tempo de oração constante. Aquele verso de Paulo, orar e sem cessar, ele vai acontecer na literalidade nesse período da história. Então, depois daqui de a gente entender que já fazemos parte do povo de Deus, a gente vai entender também, e Jesus Cristo já logo... A gente vai ouvir a voz de Deus, não é? Antes um pouco de Jesus voltar, o livro Grande Conflito fala que nós vamos ouvir a voz de Deus dizer o dia e a hora da volta de Jesus, mas ali é já no finalzinho, já, tá? Então a providência divina e a garantia de sobrevivência. Quem lê essa partezinha aqui? A inutilidade terrena. Casas, terras e riquezas acumuladas não terão nenhuma utilidade. Não há como comprar ou vender. Estocar alimentos é inútil. Então veja, para esse período da história, para essa segunda angústia, nem o campo, nem a casa no campo vai servir de mais? Nada. Esse tempo aqui não é tempo de estocar alimentos, não é tempo de fazer nada. Por quê? Vai ser inútil. A gente vai ter que abandonar até o campo para ir para as montanhas. O que mais? A promessa. Abre aspas. Seu pão e sua água serão certos. Fecha aspas. Isaías 33:16. O escudo angélico. Anjos formam um escudo invisível. Espadas levantadas contra os santos quebram-se como palha. Esse é um textozinho, está no livro Eventos Finais, que fala que quando o decreto de morte sair, e alguns vão antecipar e vão querer perseguir o povo de Deus, diz que os anjos vão formar um escudo ao redor do povo de Deus e nada vai acontecer. Depois da porta da graça se fechou, do selamento, o povo de Deus não vai sofrer mais nada. Os anjos vão estar presentes ao nosso redor. E lembrem,
Para cada anjo de Satanás tem quantos anjos de Deus? 2, não é assim? Não foi um texto que desceu? São 2. E os anjos de Deus são mais poderosos do que os anjos de Satanás. Então, não existe perigo, ok? O que é que diz mais? Theological Insight. Nenhum justo morrerá nesse período. O sangue derramado aqui não seria mais semente para o evangelho, pois a porta da graça já se fechou irreversivelmente. Então vejam, a gente viu lá no pequeno tempo de angústia, o quarto passo lá que poderiam haver o quê? Mártires. E para que mártires naquele período ali? No pequeno tempo de angústia. Por que os mártires? Eu falei aqui. Para quê? Para testemunho. Serve para testemunho. E se morresse um cristão aqui, um servo de Deus, vai servir de alguma coisa aqui? Não. Por isso que Deus não permite que morra. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Até a morte do povo de Deus, Deus permite que ela aconteça. Então, Deus permitiu lá, porque ainda era para salvar alguém. Mas aqui Deus não permite, porque não serve mais para salvação. Então, o sangue não vai ser mais uma semente que vai frutificar para que outros sejam salvos. Deus não permite que nada aconteça com o povo de Deus aqui. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, é um quadro comparativo entre o pequeno e o segundo tempo. Aí, tá? O pequeno tempo de angústia e o grande tempo de angústia. No primeiro tempo, tem intercessor sim ou não? Sim. Sim. Cristo está lá intercedendo por nós. E no grande tempo? Não tem. A lei, qual é a lei que vai prevalecer no pequeno tempo? Leis dominicais. Leis dominicais. E no segundo tempo? Decreto de morte. Vai acontecer perda de vida no pequeno tempo? Sim. Alguns vão perder a vida, mártires. E no segundo? Não acontecem. Qual vai ser a maior luta nesse tempo aqui? Pressão social. Prisões, tribunais, tudo isso aí vai para tentar forçar o povo de Deus a desistir, tá? E no segundo? Angústia mental. Angústia mental. É Satanás querendo dizer para você assim, olha, você pecou, você está perdido, seus pecados não foram perdoados. Satanás vai fazer esse tipo de pressão sobre o povo de Deus. Mas depois a gente vai ter a confirmação, né? E como vai ser o sustento na terra? Privação gradual econômica. Como vai ser essa privação aqui? Não vai poder comprar e vender. E como é que a gente vai sobreviver? No campo, plantando, cultivando. Coisas que a gente cultiva. Exatamente, Davi. E como é que vai ser no tempo da grande angústia? Vamos garantidos por Deus. Vão ser servidos pelos anjos antes de chegarmos nos céus. Amém, né? Deixa eu ler só misericórdia, né, irmã Antônia? É a misericórdia de Deus mesmo, irmã Antônia. Mas vai passar, viu? Nesse tempo você nem vai sentir essa É. concentrada. Vai correr, subir montanhas. Agora tem um texto aqui que eu gosto muito, eu já usei em vários sermões que eu preguei aqui na igreja, que diz assim, ó. Texto bem sério. O tempo de agonia e angústia que diante de nós está exigirá de nós uma fé que possa suportar o cansaço, a demora e a fome. Fé que não desfaleça, ainda que severamente provada. E quando é o tempo de nós fortalecermos a nossa fé? Agora. É agora. Não vai dar tempo de quando esses eventos finais começarem a acontecer, você diz assim, agora, Senhor, agora eu vou orar mais, agora eu vou ler mais sua palavra. Não vai dar tempo. Os eventos finais serão o quê? Rápidos. Hoje é o tempo de orar mais. Nós temos liberdade. Nós podemos, na nossa casa, cada um tem uma rotina diferente aqui de trabalho, de cuidado de casa, mas nós temos tempo e temos liberdade para isso. Esse é o tempo que Deus nos dá para fortalecermos a nossa fé. Diga aí, Davi. E também não vai dar por causa que já vai ter se passado o fechamento da porta da graça. E nesse tempo, muitas pessoas vão querer fazer o que deveriam ter feito antes desse tempo. Davi, depois... Vão perceber que deveriam ter se arrependido e vão tentar e não vão conseguir. Exatamente. Depois que a porta da graça fechou, não tem mais essa opção, né? Não existe mais essa possibilidade. Olhe, o tempo de angústia como nunca houve, Daniel 12:1, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos. Isso é o irmão White falando, olha. Nós vamos precisar de uma experiência lá na frente que ainda nós não possuímos. E que muitos são demasiado indolentes para obter. Indolente é aquele que não se preocupa, que vai viver na vida, em algum momento eu vou orar mais,
em algum momento eu estudo mais a Bíblia, fortaleço a minha fé. Vai chegar algum momento que isso vai acontecer. Ocorre muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que realmente é. Mas, olha o que diz aqui, ó. Mas não vai ser assim com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Então, nós vimos aqui hoje duas grandes angústias. A primeira, que é o pequeno tempo, vai tentar nos forçar a desistir. Pressão social, prisões, não vai poder comprar e vender. É tentando fazer com que a gente desista. É Satanás apertando o povo de Deus para desista. Não vá por esse caminho, você vai sofrer. E no segundo aqui é saber se nós estamos salvos ou não estamos. Então vai ser um tempo terrível. Não é igual ao tempo que nós estamos vivendo hoje. Vai ser o pior tempo de angústia. Agora, a grande diferença é que nós vamos sofrer aqui, só que muito mais vão sofrer os ímpios a partir daqui, a partir do fechamento da porta da graça. Então, vale muito a pena sofrer a pressão, se necessário a prisão, o tribunal, e permanecer fiel a Deus, do que ceder e aqui sofrer o que está por vir. Esse mundo não tem noção do que vai acontecer com os habitantes desse mundo aqui, com... Quais são as três coisas que eu falei, o tripé? Sem o Espírito Santo aqui na Terra. O que mais? Satanás com liberdade total. E as pragas que Deus vai derramar. Imagine o caos que vai estar nesse mundo. Então, apesar de nós estarmos nas montanhas, aí você vai entender o que diz o Salmo 46, verso 1, quando diz assim, olha, Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Isso vai fazer muito sentido. O Salmo 121 que diz assim, olha, elevo meus olhos para o monte. De onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, esses salmos que a gente precisa memorizar, que a gente precisa levar na nossa mente, eles vão fazer total sentido nesse período. Porque nós vamos estar vivendo a vida de um Deus santo, sem as liberdades, sem as leis que nos protegem, mas sabemos que temos um Deus que sempre vai estar cuidando de nós. Amém. Então, ó, esse período de angústia aqui não é para dar medo na gente, não. É para a gente se preparar. Espiritualmente, principalmente. Esse é o tempo de fortalecer a nossa fé. E quando vierem essas provas aí, a gente tem que clamar a Deus. Senhor, eu estou do seu lado. Derrame o seu espírito, me dê coragem, me dê perseverança. Eu estou contigo e não abro. Agora, com minha força não vai, tem que ser a do Senhor. Então me dê, Senhor, essa força. Mas a gente tem que estar com a nossa convicção, com a nossa decisão tomada. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. E que possamos estar firmados na rocha que é Cristo Jesus. E que cada dia nós possamos estar fortalecendo a nossa fé. Para que quando esse tempo chegar, nós possamos de fato estar ao lado daquele que nunca perdeu uma batalha, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por mais esse estudo que o Senhor concedeu para nós. Amém. Muito obrigado por essas revelações que o Senhor deixou para nos preparar para esse tempo que está diante de nós. Amém. Nós sabemos que somos fracos, limitados, não confiamos nas nossas próprias forças, Senhor, mas pedimos que hoje já seja derramado o Teu Santo Espírito sobre nós. Amém. Nas gotas da chuva temporã, para fortalecer a nossa fé, a nossa convicção no Senhor, para que quando chegar esse tempo possamos receber a chuva serôdia, estarmos preparados para enfrentar essas crises que virão, Pai. Amém, Jesus. E que até lá possamos ser testemunhas Suas, levando outras pessoas esse conhecimento da verdade. Que outros possam conhecer esse plano da salvação maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Amém. Que sejamos esses embaixadores Seus. Amém. Nos fortalece, nos guia. Isso é que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.